O golpe das tulipas. Também conhecido como bolha das tulipas ou crise das tulipas, foi um dos primeiros exemplos históricos de uma bolha especulativa. Ocorreu na Holanda entre 1634 e 1637 e é amplamente estudado como um precursor das crises financeiras modernas. Este vídeo explora o contexto histórico, o funcionamento do mercado futuro, os fatores que levaram à especulação das tulipas e as consequências da bolha. Contexto histórico. No início do século XVII, a Holanda destacava-se como uma das economias mais prósperas da Europa. Com uma forte base comercial, alimentada pela Companhia das Índias Orientais, o país tinha acesso a uma vasta rede de produtos e riquezas. Nesse cenário, a tulipa, uma flor exótica trazida do Império Otomano, tornou-se símbolo de status e luxo. A tulipa, no entanto, possui utilidade meramente decorativa. Sua beleza e raridade em certas variedades despertaram o interesse de colecionadores e comerciantes. A ideia de que algo tão simples pudesse adquirir valores tão elevados deve-se à associação da flor com riqueza e prestígio social, bem como à psicologia de massas que cria percepções distorcidas de valor. Se você achar isso estranho, como explicar a precificação de NFT de macaco nos anos de 2019 e 2023? O desenvolvimento da bolha e a popularização das tulipas. As tulipas ganharam destaque entre a elite holandesa devido às suas cores vibrantes e padrões únicos. Algumas variedades raras, como as Ocemper augustus, passaram a ser objeto de desejo e status, com valores crescentes atribuídos à escassez. O mercado futuro e a especulação. Naquela época, na década de 1630, a Holanda não possuía uma bolsa de valores moderna como conhecemos hoje, mas já existia algo semelhante. A primeira bolsa de valores do mundo foi fundada em Amsterdã em 1602 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Essa bolsa permitia que ações da companhia fossem compradas e vendidas, estabelecendo um mercado organizado para a negociação de ativos financeiros. Entretanto, o mercado das tulipas não estava diretamente relacionado à bolsa de valores. As negociações ocorriam principalmente em tavernas, mercados e outros locais informais, onde as pessoas compravam e vendiam bulbos ou contratos de futuros sobre as tulipas. Esses contratos de futuros funcionavam como um acordo especulativo para comprar tulipas a um preço fixo em uma data futura, sem a necessidade de uma infraestrutura formal como a Bolsa de Amsterdã. Dessa forma, apesar de a Holanda já ter a primeira bolsa de valores em funcionamento, o mercado especulativo das tulipas era paralelo e informal, sem as regulações ou estruturas que caracterizam os mercados financeiros organizados. A expansão da bolha e o ciclo do plantio e colheita dos bulbos de tulipa. O crescimento da demanda atraiu investidores de todas as classes sociais, muitos dos quais utilizavam dinheiro emprestado para adquirir bulbos. Como resultado, os preços subiram exponencialmente, e bulbos raros passaram a ser avaliados em valores comparáveis a casas ou terrenos. Na Holanda, durante o período da bolha das tulipas, de 1634 a 1637, o ciclo de produção de bulbos de tulipas seguia o ritmo natural das estações, sem as tecnologias modernas de cultivo que temos hoje. O prazo para produzir bulbos prontos para colheita era de 1 a 2 anos, dependendo das condições climáticas e do manejo. Por que esse prazo era relevante na bolha das tulipas? Primeiro, pelas limitações naturais do ciclo. As tulipas florescem na primavera, geralmente em abril ou maio, e os bulbos começam a se desenvolver completamente no verão, após a planta murchar. Isso significa que um bulbo plantado no outono só poderia gerar novos bulbos aptos para venda após pelo menos uma safra completa, ou seja, 1 ano ou mais. Os bulbilhos, que são pequenos bulbos filhos gerados pelo bulbo principal, precisavam de outro ano adicional para amadurecer e alcançar tamanho comercial. Segundo, impacto na especulação. A demora no ciclo produtivo criava uma escassez natural de bulbos, o que aumentava o valor das variedades raras. Essa escassez alimentou a especulação, pois os contratos futuros de tulipas eram negociados com base na expectativa de alta dos preços enquanto os bulbos estavam ainda em fase de cultivo ou dormência.
A ansiedade pelo tempo necessário para aumentar a oferta fazia com que os preços subissem vertiginosamente, especialmente para bulbos de variedades raras, como a Semper Augustus. Terceiro, restrições tecnológicas da época. Sem os avanços modernos, como a vernalização, resfriamento artificial dos bulbos, o cultivo dependia exclusivamente das condições naturais. Isso tornava o processo mais lento e sujeito a riscos climáticos, aumentando ainda mais o apelo especulativo de bulbos raros. Assim, o prazo natural de cultivo de 1 a 2 anos foi um fator importante para a dinâmica da bolha, já que a oferta limitada e o longo ciclo produtivo contribuíram para a percepção de raridade e valor inflacionado dos bulbos de tulipas. O possível idealizador Carolus Clusius, de 1526 a 1609, foi uma figura central na introdução e disseminação das tulipas na Europa, especialmente nos Países Baixos, mas ele não foi o idealizador da bolha das tulipas. Sua contribuição foi mais científica e botânica do que econômica ou especulativa. Carolus Clusius, cujo nome verdadeiro era Charles de L. Eclusi, foi um renomado botânico flamengo. Ele desempenhou um papel fundamental na história das tulipas ao trazer bulbos do Império Otomano para a Europa Ocidental e cultivá-los no Jardim Botânico de Leiden, na Holanda, onde era curador. Clusius faleceu em 1609, cerca de 25 anos antes da bolha das tulipas. A literatura sobre a bolha das tulipas na Holanda não menciona um idealizador específico ou uma figura central que tenha planejado ou liderado o fenômeno especulativo. Diferentemente de outros eventos econômicos onde há personagens-chave, como investidores ou manipuladores, a bolha das tulipas foi um movimento coletivo e descentralizado, impulsionado pela psicologia de massa, pela moda e pelo ambiente econômico da época. A bolha foi alimentada pelo comportamento de diversos grupos sociais, desde a elite rica até agricultores e comerciantes comuns, todos especulando sobre o preço das tulipas. Esse movimento especulativo era difuso, sem uma liderança clara. A Holanda do século XVII era uma potência econômica e financeira, com um mercado comercial muito ativo e inovador. Esse ambiente propício incentivou a especulação espontânea sem a necessidade de uma figura central coordenando as operações. A especulação foi guiada por um fenômeno conhecido como psicologia de mercado ou mania de mercado, em que o entusiasmo coletivo e o medo de perder oportunidades levam pessoas a inflacionar os preços de ativos sem fundamento real. Isso torna o processo mais anônimo e impessoal. Quem se beneficiou? Embora não houvesse um idealizador, grupos específicos se beneficiaram. Os produtores e comerciantes de tulipas, aqueles que já possuíam bulbos antes do pico da bolha, venderam-nos a preços altíssimos, obtendo lucros significativos. Os intermediários, negociantes e especuladores que compravam e vendiam rapidamente também lucraram antes do colapso. Por outro lado, quando a bolha estourou, a maioria dos participantes, especialmente os que compraram bulbos a preços inflacionados, sofreu prejuízos graves. A ausência de uma figura central indica que o evento foi mais um reflexo da dinâmica coletiva do mercado do que de um plano arquitetado. O colapso da bolha. A bolha das tulipas estourou em fevereiro de 1637. A queda abrupta dos preços foi desencadeada por uma perda de confiança generalizada, quando grandes investidores começaram a desfazer suas posições. Quando muitos vendedores tentaram liquidar seus contratos ao mesmo tempo, o excesso de oferta fez os preços despencarem. Esse fenômeno ilustra como as bolhas financeiras explodem. A retirada dos principais investidores provoca uma cascata de vendas, gerando pânico e colapso nos valores. Consequências. Os maiores beneficiados foram os primeiros investidores que venderam seus bulbos no auge da bolha. Esses participantes conseguiram capturar ganhos expressivos antes do colapso. Aqueles que compraram bulbos a preços inflacionados ou contrataram dívidas para investir sofreram perdas significativas. Muitos ficaram com bulbos sem valor de mercado e dívidas impagáveis, levando à falência e ao empobrecimento. Apesar do sofrimento individual, a economia holandesa não foi devastada, pois sua base comercial diversificada amorteceu os impactos.
A bolha das tulipas, no entanto, tornou-se um marco histórico, ressaltando os perigos da especulação irracional. A bolha das tulipas é um exemplo clássico de mania especulativa, movida por percepções distorcidas de valor e pela psicologia de massas. Seu legado serve como alerta para os riscos de mercados financeiros desregulados e para a importância de avaliar o valor intrínseco de um ativo antes de investir. Embora as tulipas fossem apenas flores de valor decorativo, seu impacto no imaginário coletivo transformou-as em um símbolo perene dos excessos especulativos. Assim como no passado, na época contemporânea, temos as nossas próprias bolhas de tulipas, onde o pensamento é moldado por conveniências e ecos seletivos. E este, sem dúvida, é o meu ponto de vista. Qual é o seu?